Capítulo 89, Tentativa e erro. Primeiro, Vanemir disse que o tamanho do círculo importa, e você o tornou grande demais para uma pedra. Uma menor seria melhor para economizar tinta e focar melhor a mana. Além disso, você formou a esfera de mana muito rápido, não dando tempo suficiente para ser adequadamente imbuído de magia. Depois, há a questão de como você organizou as runas. Solos começou a escolher cada erro que cometera. De acordo com sua própria analogia anterior, mas como alguém tocando uma sinfonia, Solos estava fazendo Lit se sentir como um espremedor de botões que havia tentado se profissionalizar em jogos de luta. Tudo que ela disse parecia certo, e isso a deixou ainda mais irritante. Bem, por que você não me contou tudo isso antes? Ele resmungou. Como eu pude detectar os erros que você ainda não cometeu? Não é minha culpa se, sendo o mais sábio, sou capaz de aprender com os erros dos outros, enquanto normais como você devem tropeçar e cair antes de caminhar corretamente. Oh sim, senhorita Traseiro Certino. Se você é tão boa, por que você não vem aqui e me mostra como é feito? De bom grado, a sala começou a pulsar com uma luz branca, a fenda no chão desapareceu. Então, outra pedra voou no chão, enquanto várias gotas de tinta atingiram o chão, formando as runas novamente em um padrão circular perfeito. Você esqueceu os círculos, Solos. Tanto por ser sábio, Lit zombou dela de brincadeira. Você quer dizer isso? De repente, o espaço ao redor da pedra foi preenchido com mana, perfeitamente contido em uma forma circular, apenas abrangendo as runas. Como você aprendi revigoramento com você, e na verdade estamos sentados em um geyser de energia mundial. Não é difícil mantê-lo estável, para alguém capaz de deslocamento espacial, ela explicou com orgulho, interrompendo-o. Você quer dizer que desta forma você é capaz de manter a mana estável sem limite? Lit parou sua alegre discussão, chocado com a revelação. Bem, por quê? Porque isso significa que o tempo não importa, pelo menos enquanto eu pratico aqui. Este é um forno mágico perfeito para um iniciante completo como eu. Lit fez os 13 feitiços novamente, seguindo as instruções de Solos e os conselhos anteriores. Não mais preocupado com a dispersão de mana, ele apostou seu tempo, certificando-se de que a esfera de mana fosse forte e estável, deixando a energia infiltrar-se na pedra antes do passo final. E assim, a pedra derreteu antes que ele pudesse tentar a fusão entre matéria e energia. Outra falha. O que eu fiz de errado desta vez? Lit perguntou frustrado. Honestamente, eu não sei. Solos encolheu os ombros. Havia algumas coisas que você poderia ter feito melhor, mas em teoria deveria ter funcionado. Só para ter certeza de que não estavam perdendo nada, desta vez Lit colocou no chão um dos anéis de reposição e, com a ajuda de Solos, eles repetiram todo o processo, mas desta vez usando magia falsa. A formação de forja foi sem problemas. Que diabos? Lit não conseguia entender porque a verdadeira magia estava falhando com ele. Fizemos a mesma coisa, passo a passo. Por que funcionou desta vez? A terceira vez é um encanto? Solos disse sem realmente acreditar. Eles continuaram esmagando, derretendo e vaporizando muitas pedras, mas no final do dia seu único sucesso foi o anel de baixo grau feito com magia falsa. É quase meio-dia, melhor parar, ou sua mãe vai se preocupar. Lit saiu do laboratório, voltando ao térreo. Seus olhos vagavam dentro do quarto, cuja porta ele deixara aberta. Solos, você se lembra do meu comentário sobre a mente suja daqueles que projetaram os quartos da academia? Ele perguntou enquanto levantava uma sobrancelha insuspeita. Sim, por quê? Porque meu quarto tem uma cama tão grande. E porque a banheira de hidromassagem é claramente projetada para acomodar confortavelmente duas pessoas. Bem, pensei que talvez, em algum momento no futuro, você gostaria de ter alguma companhia. Se ele não a conhecesse melhor, lhe teria jurado que havia uma pitada de malícia em sua voz. Obrigado pela sua preocupação, mas vou dar um duro passo nisso. Nunca revelarei a ninguém sua existência. É muito perigoso. Com um suspiro ao lado, a cama e a banheira encolheram. Pensando bem, mantenha a cama grande.
É mais confortável. Assim, ignorando as queixas de Solus, Lita estava prestes a sair, mas parou no último momento. A costa está limpa. Sim, desta forma, todas as minhas capacidades são aprimoradas pela energia mundial. Posso até identificar os 3 reis, apesar de quão distantes estão de nós. Não consigo imaginar alguém escapando da minha detecção. Mesmo em meu estado de fraqueza, sou sempre uma torre de mago lendária. Você ainda precisa me dizer quais medidas de defesa você pode usar. Não muito, na verdade. Eu posso ficar invisível, e quando você está dentro do local, eu posso afundar no subsolo sem deixar vestígios. No momento, minhas opções são bastante limitadas. Eu não conseguia nem sustentar essa forma sem tomar emprestado mana externa tão abundante. Lit ficou impressionado, no entanto. Sua camuflagem, deslocamento espacial e manipulação de mana já estavam nesse nível, apesar do núcleo de mana amarelo. Do que Solo seria capaz uma vez que atingisse um nível cianos também. Lit voltou para casa rápido como ele tinha ido, para dificultar a localização de seu novo lugar especial. Você não acha que está usando muito o seu boné de paranoia? Não, Lit respondeu. Se eu supervisionasse a vila, ficar de olho em alguém como eu seria sábio. Aos olhos deles, eu ainda sou uma criança, nossa família não é mais pobre, mas também não é rica. Não tenho laços reais com o reino. No papel, sou o exemplo perfeito de um jovem talentoso que pode ser facilmente influenciado por promessas de riqueza, poder e dinheiro. Mais uma vez, nenhum deles viu um rabo, mas isso não foi suficiente para Lit. Seus perseguidores poderiam realmente ser bons em esconder ou esperar que ele baixasse a guarda. De volta à casa, pela primeira vez em um mês, toda a família se reuniu para o almoço. Lit chegou bem a tempo de ouvir Rena reclamando que seu noivo não podia se juntar a eles por causa de seu trabalho. Lita estava secretamente feliz com isso. Depois de 3 dias fingindo, ele só queria ser ele mesmo. Ele não gostava dele, mas como nunca gostou de nenhum dos pretendentes de sua irmã, isso não significava muito. Pai, acho que isso é parcialmente sua culpa. Você deve parar de encará-lo toda vez que achar que não estou olhando. Desde quando eu olho? Haas colocou a mão direita em seu coração, fingindo sinceridade. Você sabe que eu gosto desse garoto, caso contrário eu nunca consentiria no casamento, por favor. Desde que eu tinha 12 anos, você olhou para todos que chegavam perto de mim, não importa se fosse garoto, homem ou mais velho. Você parece ter passado essa habilidade para Lit. Senton me disse várias vezes que sempre que estava sozinho com você, ele sente vontade de enfrentar um esquadrão de tiro. Isso é sinal de uma consciência culpada, Haas refutou. O meu é claro, Lit entrou na conversa. Eu sempre fui franco com ele e de fato, foi a enxurrada de ameaças não tão veladas que mais assustaram seu futuro cunhado. Você também, mano. Tista ficou chateada. Ninguém na família teve a coragem de dizer a Tista que seu irmão, que ela considerava um herói em seu coração, não era tão perfeito quanto ela imaginava, então eles mudaram de assunto. Lit realmente gostou da refeição com sua família. Apesar de ela não ter acesso aos ingredientes de alta qualidade, como os cozinheiros da academia, os pratos de sua mãe sempre foram os que eram mais saborosos. Haas compartilhou com ele seus planos de expandir a fazenda. Os dias em que mal tinham dinheiro para manter a casa em pé já se foram há muito tempo. Assim que seu pai terminou, a família começou com uma enxurrada de perguntas para as quais não estava preparado. Eles queriam saber tudo sobre a academia. Como estavam os professores, como seus colegas estavam se comportando, se ele estava comendo bem e assim por diante. Claramente, eles haviam apenas acreditado pela metade nos relatórios diários de Lit e queriam ter respostas claras enquanto o olhavam nos olhos. Demorou um pouco para convencê-los de que ninguém o estava assediando e que tanto o diretor quanto os professores eram boas pessoas. Ele até teve que exagerar seu relacionamento com o grupo da prova, fazendo parecer que eles já eram bons amigos. Ao contrário de suas expectativas, nenhum de seus pais parecia feliz com essas notícias. Lit, eu não acho que você deva confiar tanto. Você mal os conhece há 3 dias, Elina disse.
Veja, nem sempre as pessoas são como elas aparecem. Para cada pessoa boa e sincera que você conhece, há sempre outra pronta para dizer tudo, apenas para conseguir o que ela quer. Sinto muito, querido, mas é a verdade. Queria esconder isso o máximo que pudesse, mas sua segurança é mais importante do que preservar sua inocência. Mesmo em nossa pequena aldeia, desde que Nana o levou para o seu lugar, seu aumento de status deixou muitos de nossa comunidade orgulhosos, mas muitos mais invejosos de seu sucesso. Meus amigos me mantiveram informado sobre todas as fofocas. Quantos pensavam que você era um pirralho arrogante no começo? Então, uma vez que você iniciou seu aprendizado, eles começaram a desejar que você falhasse, apenas para se sentir melhor consigo mesmo. Haas pegou a mão de Elina, segurando-a com força. O que sua mãe está tentando dizer é que, mesmo que as pessoas que conhecemos há anos e quase consideramos como família possam ser tão más, mais um motivo de desconfiar de estranhos. Não acredite cegamente em palavras bonitas e sorrisos gentis. Você não conhece o valor real de uma pessoa até precisar realmente da ajuda dela. Lembre-se sempre do que aconteceu com a pobre Nana. Portanto, não tente mudar ou forçar-se a ser outra pessoa apenas para agradar um monte de crianças arrogantes. Se eles realmente são seus amigos, eles o aceitarão como você é. Caso contrário, saiba que a culpa não é sua. Só que o mundo é duro, a verdadeira amizade não é tão fácil de encontrar, como nas histórias de Ninar que te contei quando você era pequeno. Um amigo de verdade é como um tesouro, difícil de encontrar, ainda mais difícil de guardar. A vida continuará afastando você, mas você nunca deve deixar de lado um amigo de verdade. Lit inconscientemente esfregou o polegar no anel de Solus, fazendo-a rir como uma garotinha. Eu nunca esperei que meu pai fosse tão sábio, Lit pensou, sem perceber o que significava para ele pensar na palavra pai, sem fazê-la parecer um insulto. Eu sempre o aceitei como um homem simples e honesto, tentando seu melhor em um trabalho simples e honesto enquanto cuidava da família. Quem imaginara que um dia ele me faria um discurso sobre ser cínico e desconfiado? Enquanto refletia sobre a ironia distorcida da vida, Lit percebeu o elemento-chave que ele e Solus haviam perdido para fazer o verdadeiro trabalho de mestre de forja. Capítulo 90 – Surpresa de Lit. O primeiro instinto de Lit foi fugir e testar sua teoria, mas ele não voltou para casa para passar o tempo trabalhando. Ele realmente precisava de um descanso real, enquanto desfrutava do luxo de ser seu verdadeiro eu, sem restrições. Mãe, pai, obrigada, ele respondeu. Eu sei o quão cruel as pessoas podem ser. Aprendi com a experiência desde o dia em que comecei a trabalhar como curandeiro. Começou com aquele nobre tentando me matar e continuou mostrando o que um homem pôde fazer com sua esposa, mãe ou pai. Para seus próprios filhos. Ele evitou mencionar irmãos, pois, apesar da passagem dos anos, o nome de Orpal continuava provocando muita dor no coração de seus pais. Esta vila não é perfeita, o mundo não é perfeito. Mas farei o possível para permanecer fiel a mim mesmo e deixar todos vocês orgulhosos de mim. Lit poderia dizer que olhando-os diretamente nos olhos, uma vez que a redação da escolha não mencionava quais eram seus costumes ou como ele pretendia alcançar seus objetivos. Na sua opinião, era tudo mentira branca para impedir que sua família se preocupasse com ele. Ele se levantou e abraçou sua família, uma de cada vez, sentindo o calor de seu abraço e amor. Depois de terminar a refeição, Lit insistiu em ser quem lavaria a louça. Elina se opôs a princípio, mas antes que alguém pudesse mover um prato, ele já havia lavado e limpo pratos, utensílios de cozinha e toda a sala. Amostrado. Tista fingiu repreendi-lo. Eles passaram a hora seguinte discutindo os últimos arranjos para o casamento de Rena, que trouxe vários grunhidos do lado masculino da família, e a vida na academia de Lit, que trouxe vários grunhidos do lado feminino da família. Ele viveu toda a sua vida como um monge, indo de casa para o trabalho e vice-versa e sem fazer mais nada. Eles esperavam que, cercado por tantas garotas, ele tivesse achado uma de seus gostos.
Droga, primeiro Liao tenta me marcar o encontro, então você, Solos, com todas as suas sugestões, e agora isso. Pelo amor de Deus, quem se importa com romance aos 12 anos? Você estaria certo, Solos respondeu. Se este não fosse um mundo em que as pessoas se casassem por volta dos 16 e 17 anos de idade. Há muito tempo para sair para se divertir ou fazer experiências com o sexo oposto, a menos que alguém planeje se casar com sua primeira namorada ou se casar, é claro. Depois disso, todos tiveram que voltar ao trabalho. A luz do dia era preciosa e apenas Lita estava de férias. Antes de voltar ao seu laboratório de mestre de forja, Lita visitou e tratou todos os animais da fazenda e os empregados que seus pais empregavam. Isso garantiria o aumento de sua reputação e economizaria bastante dinheiro. Uma vez de volta à forma arruinada de Torre de Solos, ele poderia finalmente compartilhar sua iluminação. Ele realmente a ofereceu para ler sua mente, para parar de incomodar, mas ela recusou. Com a crescente confiança entre eles raramente acessavam a mente um do outro, preferindo confiar em seu link telepático, a menos que fosse absolutamente necessário. O problema com nossas experiências anteriores é que estávamos apenas imitando a forma do feitiço de mestre de forja, e não a natureza dele. Significado? Perguntou Solos. Bem, replicar uma bola de fogo é fácil, é apenas uma chama que explode. Mas o que exatamente faz o mestre de forja? O que cada runa individualmente? Esse é o problema que ignoramos. A magia falsa é como a verdadeira magia do piloto automático. Ele pegou o amuleto dimensional que havia comprado na academia, usando o revigoramento, enquanto Solos fazia o mesmo. Diferentemente de objetos normais não animados, o revigoramento era capaz de rastrear o fluxo de mana amaldiçoado através de itens mágicos. Ele revelou uma esfera de mana semelhante a um núcleo, mas muito mais áspera e simples, mantida estável por 13 padrões de mana que a isolavam de influências externas. Pelo meu criador, como você teve a ideia de usar o revigoramento assim? Solos ficou impressionado com essa descoberta. Na verdade, eu não fiz. É tudo graças a esse Scorpicore. Lembra quando passou por mim e usou o óculos a analisá-lo? A mente de Solos assentiu. Foi a primeira vez que eu fiz isso, mas naquela época eu estava com muito medo de entender a implicação da lição que a criatura me transmitiu. Não sei se isso foi feito de propósito para me ensinar como reconhecer objetos amaldiçoados, ou estava apenas tentando me convencer de sua boa fé. Qualquer que fosse o seu objetivo, ele me ensinou algo novo sobre a verdadeira magia e, por sua vez, a verdadeira natureza do mestre de forja. Ao contrário de algumas hipóteses, o mestre de forja não se trata de sentir a mana fluir em um objeto e aprimorá-lo. Pelo contrário, permite criar um núcleo de pseudo-mana, que deve ser literalmente gravado em um objeto e depois estabilizado por padrões de mana precisos, que se alimentam da energia mundial para o autossustento e impedem a dissipação do núcleo. Ao contrário do seu, os pseudonúcleos não têm consciência, apenas um propósito. Sem uma ligação externa, eles simplesmente se dissipariam no ar. Para checar minha teoria, vamos analisar também as mangas do meu uniforme. O pseudonúcleo projetado para armazenar a cédula era ainda menor que o do amuleto, mas mais refinado. Bem, isso faz sentido, Solos ponderou. O amuleto pode armazenar qualquer coisa, enquanto as algemas apenas a cédula. Para aplicar tal restrição, o núcleo deve ser mais complexo. Mas isso significa, Silit suspirou. Isso significa que teremos que falsificar todos os itens do livro com magia falsa, apenas para estudar seus núcleos e entender os princípios subjacentes, antes de criar algo realmente novo. Lit precisou de várias tentativas para entender como esculpir os padrões dentro de um objeto sem examiná-lo via revigoramento. Todo o teste exigia muito foco e gastos de mana, mas a cada falha, ele estava mais perto do sucesso. Bem, agora também sabemos por que os mestres de forja exigem tanta mana. Mesmo um objeto inanimado oferece uma tremenda resistência à energia externa. Quanto mais complexo e poderoso o artefato, mais complexo o pseudonúcleo.
Se um objeto dimensional simples está demorando tanto tempo e esforço, eu me pergunto quão poderoso foi o mago que criou esse óculos encantado. Soros disse. Provavelmente foi o trabalho de sua vida. Lit respondeu. Sim, isso também explica por que as segundas tentativas de mestre de forja são inúteis. Toda runa deixa uma escultura. Se alguém cria um caminho errado para a mana, o objeto se torna inútil. Lit assentiu, notando algo em comum. Estranho, eu deveria ter esgotado minha mana várias vezes, mas só agora estou começando a me sentir cansado e ainda tenho que usar o revigoramento uma vez. Talvez graças ao nosso vínculo, você também tem acesso ao geyser de energia mundial. Solos propôs. Isso explicaria porque, nas lendas, os magos eram invencíveis em suas torres. Entre um suprimento quase infinito de mana e as defesas da torre, derrotá-los deve ser quase impossível. Lit e Solos continuaram trabalhando sem parar, e antes do pôr do sol eles já haviam criado sua primeira pedra dimensional. Lit a trouxe para o quarto, e Solos emoldurou ao lado da entrada, adicionando uma pequena etiqueta com a data e uma pequena incisão. Nosso primeiro trabalho juntos. Depois disso, eles criaram 7 anéis dimensionais de nível inferior com verdadeira magia. Ele certamente conseguiria fabricar até os de nível superior, mas isso teria sido um erro fatal. Os anéis dimensionais não podiam ser mantidos escondidos, eles tinham que ser usados, caso contrário, era como não ter um. Segundo os registros da academia, a criação de objetos de baixo nível já era uma façanha impressionante. Distribuir livremente os de alto nível seria loucura, não menos do que colocar um alvo no peito e nas costas. Antes de voltar para casa, ele foi para a casa de Célia, seu primeiro mentor, a mulher que o ensinou a sobreviver com suas habilidades de caça. Olha quem voltou. Ainda está todo vestido e tudo, entendo. Célia o abraçou, deixando Lit bastante chocado. Ele nunca atribuiu ao tipo afetuoso. Bem, sim. Este uniforme não pode ficar sujo e é quase indestrutível. Não tenho motivos para trocar de roupa, ele explicou retornando o abraço. Gostaria de ter um também, ela suspirou. Desde que você saiu, fazer as tarefas domésticas é um incômodo. Este discípulo está realmente arrependido, mestre. Célia. Lit zombou dela. Mas espero que isso facilite sua vida. Ele entregou um anel para ela. Ela não estava impressionada. Você sabe, não há problema em um caçador ser mesquinho. Mas ser presunçoso ao entregar um anel barato como esse está abaixo de nós. Ao vê-la decepcionada, Lit riu alto. Admito que o anel não vale mais do que 10 moedas de cobre por si só, mas, assim como eu, é mais do que aparenta. Ele logo explicou como imprimir o anel. Mesmo alguém que nunca praticou magia de tarefas poderia fazê-lo na primeira tentativa. Depois de perceber o que era, Célia ficou sem palavras. Eu mesmo fiz. Lit explicou. Ele pode armazenar apenas 3 metros quadrados, 33 pés quadrados, mas pelo menos você não será mais incomodado por seu equipamento e suas presas. Se você sentir preguiça, poderá usá-lo para armazenar alimentos e mantê-los aquecido. Isso é demais. Eu não posso aceitar. Célia sabia que esse objeto valia mais de 30 moedas de ouro. Alguém poderia construir uma casa de luxo em Lutia com todo esse dinheiro. Sem mencionar que era uma ferramenta inestimável para um caçador, mantendo as presas frescas antes de colocá-las em campo ou enquanto procurava um bom comprador. Ela tentou devolver, mas Lit fechou a mão em torno dele com as palmas das mãos. Você pode, e você deve. Primeiro, porque uma vez impresso, é inútil para qualquer outra pessoa, a menos que você morra, é claro. E segundo, porque apesar de você sempre ter sido uma mestre mesquinha e irritante que faria acordos fraudulentos, é apenas por sua ajuda que minha família foi salva da fome, e é uma dívida que nem esse anel pode resolver. Continua no próximo vídeo.